Nesta edição do Auto Magazine vamos à Madeira para acompanhar mais uma ronda do Campeonato de Portugal de Rallys. Em Viana do Castelo assistimos à terceira jornada do Campeonato Nacional de Karting. Lá por fora viajamos à Rússia para mais uma edição da Baja Rota da Seda. Mais uma etapa do Campeonato de Portugal de Rallys, desta feita a edição 2013 do Rally Vinho da Madeira. Integrado na Taça da Europa de Rallys e na Taça de Ouro do Campeonato de Portugal, o Rally Vinho da Madeira 2013 volta a tomar conta da Avenida Arriaga, em frente ao histórico Café Ritz, para a partida deste rally. Um rally que contou com uma lista de 33 inscritos, fruto da contingência da época, e onde o italiano Giandomenico Basso e o português Bruno Magalhães eram os principais candidatos à vitória final. Este é o italiano Giandomenico Basso, ao volante de um Peugeot 207 S2000. Foi o mais rápido no shakedown, gastando menos 3 décimas que o português Bruno Magalhães, também em Peugeot 207 S2000. O italiano entrava então ao ataque no primeiro dia de rally e vencia as duas primeiras especiais, destronando logo na primeira Bruno Magalhães da liderança do rally. Basso, que estava na Madeira com um Peugeot 207 S2000, alcançava uma vantagem de 14,6 segundos para o português, logo à quinta especial deste rally. Na primeira especial do dia, Campo Golf 2 bateu Magalhães por 6,2 segundos e na segunda, em Chão da Lagoa, conseguiu uma vantagem ainda maior de 11,2 segundos. O italiano estava assim a realizar um bom rally e jogava de início ao ataque para surpreender a concorrência. A dar espetáculo, o português Bruno Magalhães tentava igualar Giandomenico Basso no número de triunfos no Rally da Madeira, que venceu nas duas últimas edições. Ora, Bruno Magalhães, também ele ao volante deste Peugeot 207 S2000, dava luta ao italiano e chegou mesmo a rodar na frente desta edição 2013 do Rally Vinho da Madeira. Contudo, um furo lento acabou por ditar uma diferença de 20 segundos do português para o transalpino no final do primeiro dia de prova, o que antevia maior dificuldade para Bruno Magalhães revalidar o título alcançado em 2012 neste Rally da Madeira. Direita, 2 boa redonda. 2 boa redonda. Vem logo, esquerda, 5 a fundo cedo. 5 a fundo cedo, 30, é uma esquerda, 4 mais a fundo. 4 mais a fundo, para a direitinha, 20. Esquerda, 2 mais, é boa, longa, pisa cedo. 2 boa, longa, pisa cedo, 30. Direita 4 mais a fundo, longa, atenção, fecha em 2. Em direita 2, fecha em direita 2. Na estrada já um homem da casa, Miguel Nunes, em Mitsubishi Lancer F10 e o melhor madeirense ao longo de toda a prova. Miguel Nunes, apesar de alguns problemas, rodou sempre com Bruno Magalhães à vista, superando assim alguma concorrência mais bem apetrechada e rodando consistentemente no terceiro lugar. Espetacular aqui, de facto, este Evo 10 do madeirense a dar motivos de alegria aos muitos espectadores que se deslocaram às zonas de prova para presenciar mais uma etapa deste Rally Vinho da Madeira. Ao final do primeiro dia, Miguel Nunes estava na terceira posição, a 2 minutos e meio da liderança da prova, com pouco mais de 20 segundos de vantagem sobre o quarto classificado. Quarto classificado, que era Pedro Meireles, não estava a conseguir fazer impor o seu Skoda Fabia S2000, que procurava na Madeira alcançar um bom resultado e rodar um pouco mais o Skoda em piso seco de asfalto. Nesta época que não começou bem, de facto, para o piloto vimaranense, devido ao mau resultado no Rally de Cidade de Guimarães, o piloto poderia assim ir buscar ao Rally Vinho da Madeira uma pontuação extra e reentrar eventualmente na luta pelo Campeonato de Portugal de Rallys. Pedro Meireles, que nas últimas provas já conseguiu melhorar o andamento do seu Skoda Fabia e principalmente os resultados que vem alcançando. E de facto uma boa prova para o piloto, que abriria com o terceiro tempo no shakedown e que acabaria por terminar o primeiro dia na quarta posição.
Andamento consistente aqui do italiano Luca Betti, outro dos pilotos que logo desde as primeiras especiais de Campo de Golfe e Chão da Lagoa ameaçava entrar na luta pelo pódio, navegado aqui por Francesco Pezzoli ao volante de um competitivo Ford Fiesta S2000, um dos mais bem preparados que se apresentava em prova e que levava a que o italiano comparecesse na Madeira com as legítimas aspirações à vitória final. No entanto, a consistência de andamento, logo desde o início, mas sem o brilhantismo dos seus adversários, levou a que logo no primeiro dia de prova se fosse percebendo que o máximo que o piloto do S2000 podia aspirar era um lugar no pódio. A disputa pelo terceiro lugar ia animada, mas Miguel Nunes não dava hipótese a Luca Betti. Estava o italiano na quinta posição, terminando o primeiro dia a 3 minutos e 5 do líder deste Rally Vinho da Madeira 2013. Mais à frente voltamos à Madeira para saber quem venceu a edição 2013 do Rally Vinho da Madeira. Agora vamos a Viana do Castelo para mais uma ronda do Campeonato de Portugal de Karting. A terceira jornada do Nacional de Karting teve lugar no Kartódromo Internacional de Viana do Castelo, numa prova em que marcaram presença cerca de 80 pilotos. Uma jornada cheia de surpresas, mas já lá vamos. Antes, a corrida destinada à categoria de iniciação, o troféu Tributo a Figueiredo e Silva, participaram nesta terceira ronda do campeonato 7 pilotos, numa grelha bem composta para 3 emotivas corridas. David Figueiredo foi o mais forte ao longo da jornada ao vencer a primeira e a segunda manga de qualificação e a repetir a dose na final. Na derradeira corrida, Duarte Ferreira acabou na segunda posição, atrás de Figueiredo, mas manteve a liderança do campeonato. A terceira posição foi ocupada por Guilherme Alves, que manteve uma luta acesa com Matilde Ferreira, que foi quarta em Viana do Castelo. A fechar o top 5, Rodrigo Testa, que esteve igualmente em destaque nesta terceira jornada do Campeonato de Portugal de Karting. Avançamos para o Troféu do Futuro, mesmo é dizer para a categoria de cadetes. Ora, nesta categoria alinharam 11 pilotos, com destaque para Afonso Ferreira, que se estreou nesta classe e que acabou por ser a surpresa da jornada. Ferreira venceu as duas primeiras mangas e na final voltou a estar em destaque ao impor-se perante os seus adversários logo desde o início. Na corrida final, destaque também para Ruben Silva, da Squadra Motores, que ao largar da nona posição da grelha foi recuperando lugares, tendo na última volta ultrapassado com grande limpeza Luís Manzano e acabando assim na segunda posição, atrás de Afonso Ferreira. Já o espanhol do time FCK Motorsport, que tem vindo a realizar uma temporada de bastante nível, não conseguiu chegar desta vez ao lugar mais alto do pódio, acabando na terceira posição na frente de Luís Alves, da Tony Kart de Portugal, que é outro dos pilotos nesta categoria a fazer uma época notável. A fechar o top 5, André Quaresma, que não conseguiu acertar com um setup eficaz para esta jornada de Viana do Castelo. Consegui fazer bons tempos, fiquei muito feliz com isso, a vitória foi muito boa e consegui. João Vairinhos é uma das jovens promessas do karting nacional. O piloto de Lisboa está no seu segundo ano na categoria juvenil, que é sem dúvida uma das mais disputadas do campeonato nacional. Apesar da juventude, tem-se mostrado satisfeito com o rendimento que tem vindo a revelar ao longo da temporada. Este é o meu segundo ano, não tenho tanta experiência em relação aos meus adversários, que já têm muitos anos disto, mas estou a fazer os possíveis para lutar pelo pódio e tentar ficar lá na frente, que é para verem que lá por este ser o meu segundo ano, não quer dizer que eu não tenha a mesma experiência que eles. Apesar dos muitos problemas técnicos que têm afetado a sua prestação, João Vairinhos mostra-se bastante à vontade na luta pelos primeiros lugares e em Viana do Castelo só mesmo os problemas mecânicos e alguns toques impediram o jovem piloto de alcançar um melhor resultado nesta terceira ronda do campeonato. A primeira manga correu mal, fiz 8º lugar. A segunda já correu melhor, fiz 6º lugar. E o que é que foi mal? Foi porque tinha alguns problemas técnicos e quase todos os outros concorrentes estão com chassis deste ano e eu ainda estou com o chassi do ano passado.
Agora a corrida da categoria juvenil, que contou com uma grelha de 12 jovens pilotos que proporcionaram uma das mais emotivas corridas do fim de semana minhoto. No final, e após 2 mangas de qualificação bastante animadas, Simão Ventura, que saiu da pole position, levou atrás de si Diogo Pinto, da Tony Kart Portugal, e Rodrigo Ferreira. Este é o toque de um adversário que fez com que João Vairinhos saísse da pista e caísse para o último lugar, ficando bastante atrasado em relação aos da frente. Na cabeça da corrida, Simão Ventura, Diogo Pinto e Rodrigo Ferreira, que envolveram-se numa luta intensa que proporcionou várias trocas de comandante da prova ao longo das 14 voltas ao traçado do Cartódromo Internacional de Viana do Castelo. Já na última volta, Simão Ventura assumiu a liderança, conseguindo conservá-la até à bandeira de xadrez, relegando para o segundo lugar Diogo Pinto, enquanto Rodrigo Ferreira terminou no lugar mais baixo do pódio. Já João Vairinhos, depois do toque inicial, acabou por recuperar até a 8ª posição. Na final parti de primeiro e a seguir à partida fiquei em segundo, mas consegui ultrapassar o primeiro na última volta, quase a chegar à meta. O pódio final da prova da categoria juvenil em Viana do Castelo. Olhamos agora para a categoria júnior, onde marcaram presença na prova de Viana do Castelo 15 pilotos. Num arranque muito rápido, Diogo Pinto, que saiu da pole position, assumiu a liderança até à 5ª volta, altura em que Johan Souza, da e-Kart Competition, assumiu a liderança da corrida depois de ter largado da 6ª posição da grelha para não mais o largar até ao final da corrida. Francisco Araújo, em Chassi Praga, fez uma excelente corrida final, garantindo assim o segundo lugar, enquanto Ricardo Borges, que venceu a primeira e segunda manga desta prova de Viana do Castelo, não conseguiu impor-se na final, terminando no lugar mais baixo do pódio. Destaque ainda para André Pitts, da Tony Kart Portugal, que completou apenas 6 das 19 voltas, tendo sido obrigado a abandonar depois de ter sofrido um toque quando era terceiro classificado. Já João Maria Jorge é que não ganhou para o susto. Numa altura em que rodava na 5ª posição, o jovem piloto envolveu-se num toque com violência que o fez voar sobre os pneus de proteção da pista. Consegui partir bem, fui para quarto logo na primeira volta, depois fui recuperando lugares até chegar à primeira posição. O pódio final da categoria júnior com Johan Souza no lugar mais alto. Na categoria rainha, a classe X30, Henrique Chaves, piloto da equipa FCK Motorsport, voltou a mostrar que é um dos melhores da atualidade. O jovem piloto de Torres Vedras voltou a estar em plano de destaque nesta jornada do Minho. Na final, não deu qualquer hipótese, apesar de, nas 2 primeiras voltas, ter dado a sensação ao público presente que o estreante Bruno Oliveira e António Falcão estavam dispostos a contrariar o favoritismo de Chaves. Contudo, à terceira volta, o piloto da FCK Motorsport assumiu o comando da corrida para não mais o largar até a final, apesar das fortes investidas do seu companheiro de equipa, Bruno Oliveira, que tudo fez para garantir a vitória em Viana do Castelo. O momento da vitória para Henrique Chaves, ele que é mais líder do campeonato. Bem, foi um fim de semana que começou à sexta-feira para mim. Foi muito duro, tivemos que trabalhar muito duro nas sessões de treinos, tivemos pouco tempo, mas chegámos a um setup equilibrado. Nos treinos cronometrados fiz a pole, ganhei a primeira manga no sábado. Depois, na segunda manga, tive um percalço com problemas elétricos, parti de primeiro, mas acabei em quinto. Na final, partindo de segundo, já sabia que ia ser uma corrida longa e bastante dura. Fui sempre, lutei, passei para primeiro e fui sempre a puxar até ao fim para conseguir a vitória. Esta é a categoria X30 Shifter, o pelotão mais curto desta terceira prova do Campeonato de Portugal de Karting. Apenas 8 pilotos alinharam para esta prova de Viana do Castelo. Na final, Duarte Carvalho, que largou da pole position, não conseguiu parar Tiago Teixeira. O líder do campeonato arrancou melhor e assumiu a liderança da prova até a final. O piloto da Redline Motorsport, Duarte Carvalho, acabaria na segunda posição. A fechar o pódio, João Correia, que não teve um fim de semana fácil. O piloto de Vila Real foi penalizado nos treinos cronometrados por peso abaixo do regulamentar,
Depois, na primeira manga de qualificação, sofreu uma penalização de 10 segundos por alegada falsa partida. Agora na final, com a somatória das duas, partia de segundo, fiz um bom arranque, foi crucial e foi o que me ajudou a ganhar a corrida, mantive sempre na liderança e agora assumi bons pontos para ser campeão nacional. O pódio final da categoria de X30 Shifter em Viana do Castelo. Pedro Salvador venceu em Paços de Ferreira na sexta prova do Campeonato de Portugal de Montanha, que em termos de título fica já virtualmente arrumado. Feitas as contas no final da quarta rampa capital do móvel e o segundo posto de Tiago Reis, chega para que a questão do campeonato fique virtualmente entregue ao piloto da Transfradelos. As 4 vitórias nos 2 segundos lugares e ainda o facto de ter vencido a primeira prova da época entregam virtualmente o campeonato a Tiago Reis. Esta prova, o objetivo era mesmo manter o segundo lugar, sem exageros para não ficarmos por caminho. Todo momento o Pedro está com um andamento espetacular, não vale a pena dizer-nos o contrário. Eu mantive o segundo lugar, chega-me perfeitamente para ser campeão. Vamos até ao caramulo agora. Pedro Salvador foi mais uma vez rapidíssimo, por 3 vezes bateu o recorde do traçado, que era já a sua posse desde 2012. Venceu como se tinha proposto a fazer e amealhou uma vantagem de cerca de 10 segundos nas contas finais. A minha forma de abordagem às provas é sempre a mesma. Não me foco muito naquilo que os meus adversários fazem, foco-me sim em tentar conseguir ter o melhor setup possível e fazer aquilo que tento fazer melhor, que é fazer as subidas mais rápido possível. O último lugar do pódio da classificação geral foi posse de João Fonseca, depois de um fim de semana em que melhorou subida após subida, tendo conseguido mesmo a melhor marca de 2 minutos e meio segundo na derradeira passagem pelo traçado de Paços de Ferreira. Esse tempo colocou Paulo Ramalho no 4º posto pela diferença de 1 segundo e uma décima. O equilíbrio foi constante durante o fim de semana. 4º e 5º postos foram uma espécie de contenda familiar, com Paulo Ramalho a levar a melhor sobre o seu irmão Rui. Na categoria 1 mantém-se o domínio de António Nogueira, faz as 2 primeiras subidas de prova e segue com o Porsche para o parque fechado. A diferença de tempo garantia-lhe a liderança e a vitória. Joaquim Teixeira segue na tabela classificativa, retira mais meio segundo na última subida e assegura o segundo tempo da categoria. É o 7º da geral, mantendo assim João Barros atrás e nas contas finais Joaquim Teixeira detém uma vantagem de 1,7 segundos sobre o piloto do Renault Clio. Luís Silva continua a melhorar, o carro desta vez parece que está perfeito e retira mais 8 décimas e baixa para o segundo 12. Isso vale-lhe o 9º posto da classificação geral, 4º da categoria e 2º da classe, que foi vencida por João Barros. Fui ficar ao 2º lugar na classe, mas mais do que isso, todos os meus adversários do Campeonato de Montanha, que habitualmente estão presentes, ficaram atrás de mim, o que para mim é bom. Uma décima foi a margem que permitiu a Luís Silva ficar à frente de Mário Barbosa, sempre rápido com o Citroën Saxo Kit Car. Martim Pereira, melhorando sempre, encontrou na última subida o melhor tempo do dia, com 2 minutos, 13 segundos e meio, mas faltaram-lhe 7 décimas de segundo nas contas finais para ficar um pouco mais à frente. Seguem-no Luís Nunes em Renault Clio e Miguel Ferreira da Silva, que depois de retirar quase 1 segundo nesta última subida, bateu João Sousa em BMW M3 por 4 décimas. O ordenamento das posições seguintes pode-se afirmar que foi uma espécie de discussão familiar em que os irmãos Trindade se empenharam. Fechadas as contas e Nelson levou a melhor sobre Erlander. Nas categorias dedicadas aos clássicos, começamos pela 3, onde a luta Aníbal Rolo-José Pedro Gomes foi o foco de atenção, mais uma vez, até ao baixar da bandeira xadrezada. Nesta discussão, a vantagem final foi para o homem do Forscore, por 1 décima de segundo. O Troféu Nacional de Baixa Cilindrada de Clássicos, de Montanha, nada de novo e José Artur, em Datsun 1200, termina à frente de Abel Marques, com o pequeno Auto Bianchi A112. Por fim, a categoria 4, onde a jornada foi definitivamente de Luís Barros, com José Artur Teixeira definitivamente fora, a oposição veio por parte de Francisco Marrão. Muito calor, pistas duras e rolantes, este é o cenário da 5ª edição do Rally TT Rota da Seda, prova que a cada ano que passa ganha maior número de participantes, afirmando-se assim como a principal prova de TT no velho continente, apesar de continuar confinada à Rússia. Também conhecido como o Dakar russo, o Rota da Seda tem partida na sempre espetacular Praça Vermelha, no coração de Moscovo, e uma extensão de 4.000 km divididas por 7 etapas até à chegada à Astrakhan.
Mas olhamos então para as principais incidências da prova deste ano, realizada sob um forte calor. Nos automóveis, a luta inicial travou-se entre Vladimir Vassilev e o francês Jean-Louis Schlesser, com o primeiro lugar a mudar de mãos a cada tirada. Enquanto os dois da frente lutavam pelo primeiro lugar, um pouco mais atrás, Evgeny Firzov, em Toyota Overdrive, e Andrei Dimitrev, em Narttime, estavam também bastante animados na tentativa de melhorar as suas posições. Contudo, quando as emoções estavam ao rubro, muitos dos pilotos da frente tiveram que ir à procura de um dos waypoints e isso mudou tudo. Schlesser utilizou o seu instinto e experiência para conseguir ser o mais rápido, quase 12 minutos melhor que Firzov e mais de 25 minutos do que Vassilev, que desceu agora para o segundo lugar. A partir daqui, Jean-Louis Schlesser, no seu buggy, Schlesser manteve um andamento vivo, mas sempre a controlar a concorrência, de forma a realizar o resto do rally na frente da corrida e de modo a chegar a Astrakhan sem problemas de maior no seu carro. Contudo, se os concorrentes que sobreviveram até à última etapa do Rota da Seda pensavam que os últimos 87 km que restavam percorrer seriam um passeio no parque, tiveram, no entanto, uma surpresa, algo inesperada, porque a última especial foi como uma amostra de todas as dificuldades presentes nesta edição 2013 do Rally Rota da Seda. Apesar das dificuldades, o veterano piloto francês mostrou a razão por continuar a ser uma referência maior do todo o terreno mundial. C'est magnifique parce que ça prouve qu'on est encore là. J'ai gagné sur les courses de la Coupe du Monde. Je suis en tête de la Coupe du Monde. Donc là, ça donne d'autant plus de valeur au circuit que je finisse premier. C'est parfait pour le circuit. No segundo lugar terminou o russo Vladimir Vassilev em GeForce Proto, que tudo fez para chegar à liderança. Acabou contudo por ser notório que o seu carro era ligeiramente mais lento que o de Schlesser em algumas das duras etapas deste rally. No entanto, um segundo lugar a 16 minutos e meio do vencedor acabou por ser um bom resultado numa prova em que os pilotos tiveram de suportar temperaturas superiores a 50 graus no interior dos carros. Очень сложный день был, я имею в виду сложный в том, что и длинная гонка была, и жесткая, очень жесткая. Ямы 2, тяжело, сотрясение мозга, наверное. Поэтому, а в целом, конечно, все хорошо. A terceira posição nos automóveis acabou por sorrir a Evgeny Firzov no Toyota Overdrive, que terminou a mais de 1 hora e 47 minutos do vencedor, revelando que dificilmente Firzov poderia entrar na luta pela conquista do rally, o que foi notório desde o início. Contudo, o piloto do Toyota acabou por ser melhor que Marek Drabovic, que foi quarto classificado a mais de 4 horas do vencedor do Rally Rota da Seda. A classificação final deste Rally TT Rota da Seda 2013 com o Schlesser no lugar mais alto. A festa do veterano piloto francês no final de mais uma edição do Dakar russo. Nos caminhões, a tarefa dos pilotos e máquinas não foi mais simples. Nos duros trilhos deste Rally Rota da Seda impôs Dmitry Stoknikov, que aos 28 anos venceu a sua primeira corrida num Kamaz. O jovem que foi contratado pela Kamaz para conduzir o caminhão de assistência rápida e transportar peças para outros caminhões da marca, aproveitou da melhor forma a penalização de 2 horas imposta ao líder da corrida até então, o homem da Kamaz, Mardev, que foi penalizado em 2 horas por falhar um waypoint. Com a subida à liderança, Stoknikov teve que passar a preocupar-se com o outro Kamaz de António Shibalov, que estava na segunda posição e que nas últimas etapas pressionou a liderança do seu colega de equipa, impondo um ritmo forte e acabando por falhar o assalto ao primeiro lugar por 1 minuto e 4 segundos, o que diz bem da competitividade vivida na prova de caminhões deste Rally Rota da Seda 2013. В эту гонку мы не ожидали, что будем все-таки на подиуме, и все так получилось. Неожиданно сложились обстоятельства, потому что мы выполняли роль боевой технички, ассистенс, и помогали среди всей гонки нашим экипажам, и ситуация перевернулась в конце гонки, и мы вышли в лидирующие позиции. Это очень большой успех для нас. A classificação final da prova de caminhões, com a Kamaz a ocupar 3 dos 5 primeiros lugares. O Rota da Seda regressa em 2014 para mais uma edição deste conhecido Dakar russo.
Estamos de regresso ao Rally da Madeira para as contas finais desta edição 2013. Arranca aqui de Giandomenico Basso, ele que foi colecionando triunfos nas várias especiais no sábado, o que lhe garantiu uma vantagem importante para este segundo e último dia de rally sobre Bruno Magalhães, conseguindo mesmo um triunfo importante. Ora, o Peugeot 207 S2000 mantinha um andamento forte em direção à vitória final, a quarta deste italiano no Rally Vinho da Madeira, conseguindo assim superar a oposição do português Bruno Magalhães, que ficaria apenas a 7,3 segundos da primeira posição. Vitória então natural de Giandomenico Basso neste Rally Vinho da Madeira 2013, que se revelou bastante forte. O italiano esteve muito forte, mostrando assim a razão, porque é sempre um dos fortes candidatos à vitória neste Rally da Madeira. Sono felicissimo. Io e Bruno siamo grandi amici, è stata una bellissima gara e lui è andato fortissimo. Ho fatto tanta fatica a controllare questo vantaggio. Bruno Magalhães a dar espetáculo, navegado por Nuno Rodrigues da Silva. A dupla portuguesa que sentia que poderia ter ganho esta prova não dispunha, no entanto, de orçamento para usar mais de 4 pneus por round. Ora, a verdade é que foram mesmo os pneus que decidiram este rally. Bruno Magalhães, que teve um furo que o impediu de manter a sequência de vitórias nesta prova que venceu em 2011 e 2012, e assim igualar as 3 vitórias do italiano e o seu mais direto rival nesta prova. Rally difícil, já uma vez perdi esta prova por 3,5 segundos para o Basso, agora acabo por perder por 7. Tive um furo que me custou 11. Nem sempre as contas são assim tão simplistas e com certeza que eu dos 11 também não foi tudo por causa do furo. Mas o que é certo é que eu dei tudo o que tinha, o que não tinha, arrisquei o que podia, o que não podia e mais alguma coisa para brindar o público um grande espetáculo. 3, 2, 1, sai! 40, direita 5 a fundo, 20, para a esquerda 5 a fundo, 30. Miguel Nunes acabou por ser um dos principais protagonistas deste Rally da Madeira 2013. Excelente andamento nesta fase da corrida, ao ritmo das notas do copiloto João Paulo. Uma prova praticamente isenta de erros e onde foi sempre terceiro classificado ao volante do Mitsubishi Lancer Evo 10 R4, apesar da pressão de Pedro Meireles e também do italiano Luca Betti, que tudo tentaram para desalojar o madeirense do lugar mais baixo do pódio. No entanto, Miguel Nunes aguentou bem as investidas dos adversários e ficou a 3 minutos e 30 do vencedor, batendo assim o Skoda Fabia S2000 de Pedro Meireles e o Ford Fiesta S2000 de Luca Betti. Muita felicidade, foi muito trabalho para pôr o carro pronto. Os nossos mecânicos foram incansáveis. Foi uma grande pressão até chegar aqui. Foi uma vitória muito sofrida. Foi. Na próxima edição do Auto Magazine vamos ao Algarve para acompanhar a penúltima jornada do Campeonato Nacional de Circuitos. Fora de portas, viajamos à República Checa para mais uma ronda do Europeu de Rallys.